Acho que dá sim. Eu vou ter que iniciar a gravação, aí vai ficar gravado aqui na sala. Ah, perfeito. E quem quiser assistir depois, só... Vamos sim, acho que dá para começar sim. Ok. Vou abrir minha câmera aqui. Boa noite, gente. O meu nome é Isabela, eu sou presidente da LAB e hoje a gente veio trazer para vocês uma palestra, né, sobre vascularização do sistema digestório, que vai ser ministrada pelo nosso professor, o Marcos Cunha. Seja muito bem-vindo, professor. E o Marcos, ele é um fisioterapeuta, ele também tem pós-graduação em fisioterapia neurológica e quiropraxia, e ele também é mestre em doutor na área de biomecânica, na engenharia mecânica pela Unesp, e ele também é professor aqui do Unifor. Quaisquer perguntas que vocês tenham, pessoal, vocês podem estar mandando pelo chat durante a apresentação, ou então, no final da palestra, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Espero que vocês gostem muito do nosso conteúdo de hoje. Acho que dá para começar, Marquinhos. Bom, boa noite, gente, tudo bom? Obrigado, Isabela, pelo convite, né? Para a gente fazer essa palestra sobre a vascularização do sistema digestório. E, bom, na verdade, a ideia era a gente fazer uma atividade mais dinâmica, não ficar preso nos slides e trabalhar com um aplicativo, né? Nós vamos trabalhar com um aplicativo que é o Complete Anatomy. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E como eu falei com a Isabela, vamos fazendo a gente faz a live simultaneamente aqui para quem quiser assistir pelo Instagram. Só que aqui. Bom, então, a ideia, como eu falei, a gente fazer uma palestra mais ativa, a gente falando sobre a vascularização do sistema digestório, utilizando esse sistema aqui, que é um aplicativo 3D, que é o Complete Anatomy. Tá joia? Bom, a vascularização do nosso sistema digestório, né, como a gente fala de vascularização, vamos entrar aqui com a parte arterial e a parte venosa. Vou tirar um pouquinho do esqueleto aqui para a gente poder visualizar, né? Lá no Instagram não consigo ver os comentários, né, para saber, eu vou conseguir ver depois, até para responder se tiver alguma pergunta, mas aí aqui na palestra mesmo, o que der para visualizar aqui, também a Isabela vai me passando, a galera dali também vai me passando. Então, quando a gente fala de circulação, a gente tem que pensar que o sangue vai sair do coração, né, e depois vai retornar para o coração. Na verdade, quando a gente vê, né, a gente fala da parte sanguínea, né, a gente está pensando na grande circulação, né, a gente não aborda aqui questões de pequena circulação, da circulação pulmonar. Então, o sangue vai sair pelo ventrículo esquerdo e vai voltar para o átrio direito do coração, né? O átrio direito, aqui é a parte posterior do coração, onde vai chegar o sangue no coração. O sangue sai pelo coração, os vasos, normalmente, os vasos que vão para levar para os órgãos, você vai ter basicamente quase que os mesmos vasos ou equivalentes voltando do órgão. Vocês vão ver que existe alguma diferença. O que vai ter indo por artéria, normalmente volta por veia, podendo ter algumas diferenças. Então, o sangue sai do coração através do ventrículo esquerdo e vai sair pela artéria aorta. Primeira porção dela, a aorta ascendente, que não vai ter a ver com o que a gente vai falar.
E aí aqui também é só a saída do coração, né? E aí nós temos aqui, ó, na sequência, o arco aórtico, ele curva-se lateralmente para a esquerda, e depois ele vai descer posteriormente na cavidade torácica, né? A aorta descendente. Então a aorta é dividida em 3 partes aqui: ascendente, o arco aórtico e a aorta descendente. Como vocês vão poder ver aqui, ó, a aorta vai descer lá por trás da cavidade torácica, né? Na região torácica, ela desce mais posteriormente, né? E vai descendo até a região abdominal, onde ela vai se bifurcar, mas na verdade vai formar 3 artérias, não são só 2 artérias. Vai formar a artéria ilíaca comum direita, ilíaca comum esquerda, né? E uma artéria central, que é a artéria sacral mediana, que muitas vezes é até esquecida aí nesse momento, quando fala-se de outros órgãos, né? Agora, o sistema digestório, a gente vai pegar desde a boca. Então, vamos tirar aqui o sistema esquelético para não atrapalhar. Observe que do arco aórtico, nós teremos aqui 3 ramos, né? O primeiro ramo se chama tronco braquiocefálico. O segundo ramo já é a artéria carótida comum direita, carótida comum esquerda. E o terceiro ramo é a artéria subclave esquerda, tá? O tronco braquiocefálico vai se dividir em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita, né? O que vai interessar para a gente aqui, principalmente, vão ser a artéria carótidas, as artérias carótidas, comum direita e esquerda. Chegando no átrio direito, por cima nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior, né? Para chegar no coração. Vamos ver lá a irrigação da boca, como é que vai ficar, ó. Observe que a artéria carótida comum, na altura da margem superior da cartilagem tireoide, né? Então, deixa eu botar aqui um pouquinho de sistema respiratório aqui, ó. Aqui na margem superior da cartilagem tireoide, ela vai se dividir em artéria carótida externa e artéria carótida interna. O que vai interessar para a gente no sistema digestório é a artéria carótida externa. Então, observem aqui, ó, a artéria carótida externa. Se a gente colocar um pouquinho mais de ramos, nós vamos ter as divisões dela vindo aqui para irrigar as estruturas da parte superior do nosso sistema digestório, né? Aí nós temos vários ramos da artéria carótida externa que vão irrigar essa região da face, né, da cabeça. Aqui em cima, a artéria carótida externa, ela vai dar um ramo que é a artéria maxilar. Essa artéria maxilar, se botar mais ramos dela aqui dentro, a gente vai poder ter artérias que vão irrigar a parte interna aqui, superior da cavidade da boca, né? E por baixo nós temos aqui uma artéria, né, um dos ramos da artéria carótida, vamos ver se a gente encontra ela aqui, você tem que botar mais, que é a artéria lingual, tá? A artéria lingual vai ser um ramo da artéria carótida que vai passar aqui por cima de um músculo chamado de milioide. A gente precisa botar alguns músculos aqui também, né? A parte muscular vai passar aqui por cima, não essa aqui é a artéria facial, né? Ela vai passar, ela é mais profunda, a artéria lingual, que vai, se a gente consegue puxar ela aqui, olha lá, a artéria lingual é um ramo que vai passar aqui por cima desse músculo aqui, ó, que é o músculo milioide, que vai servir para irrigação da língua, né, estruturas de dentro da boca. Da língua, para trás da língua, nós vamos ter para trás da cavidade oral, nós teremos bom, mas o que vai de artéria, como vocês sabem, está voltando por veias, né? A mesma artéria que nós temos aqui, a artéria lingual, nós vamos ter a veia lingual voltando bem próximo a essa artéria, principalmente para a irrigação dessa região.
Nesse ponto é interessante, por conta da dissecção desse músculo, que é o músculo milioide, você tem um ponto de acesso para poder identificar essas artérias, alguns tipos de hemorragia que acontece por dentro da boca, né? Se você colocar mais vasos aqui, agora em função das veias, você vai ver que as veias elas vão voltar um pouquinho diferente nessa região, tá? Aqui nós não entrei em detalhe na artéria facial, por ser uma artéria que fica por fora da cavidade oral, mas eu acompanhando a artéria facial, nós vamos ter a veia facial aqui, né? Que vem aqui de um tronco venoso, né? A veia facial comum, a gente vai ver que ela receber o ramo anterior da veia retromandibular, tá? Que passa atrás da mandíbula, né? O ramo posterior vai vir para a veia jugular interna. Essa veia facial, através de pequenos ramos aqui, né? Elas vão ter acesso a um plexo venoso que fica medialmente à mandíbula. A gente vai tirar a mandíbula aqui. Esse plexo é chamado de plexo pterigóide. Esse plexo pterigóide está passando aqui próximo aos músculos, recebe esse nome dos músculos aí, o processo pterigóide, os músculos pterigóide medial e lateral. Ele vai ter comunicação tanto com a cavidade oral, a cavidade orbital lá em cima, ó, dentro da órbita, para as veias orbitais inferiores, né? Quanto com aquela veia, que é a veia retromandibular, que vai dar um ramo anterior e um ramo posterior. Então, algumas coisas são drenadas aqui pelo plexo, pela veia facial, podem drenar para o plexo pterigóide, daqui serem drenados para a veia jugular interna ou para a veia jugular externa, né? O ramo posterior aqui da retromandibular vem para a jugular externa, né? Vem drenando para a veia jugular externa, tá? E o ramo anterior vai formar aquele tronco tireolínguo-facial, que vem da veia lingual, veia facial, veia tireoide ascendente, né? Para formar, para vir no ramo anterior da retromandibular e desembocar na veia jugular interna. Veia essa que vem lá do forame jugular, vem de dentro da cavidade craniana. Diferença dessas veias é que a veia jugular externa também é uma veia superficial, ela fica por fora da face, é uma veia de fácil acesso, né? E a veia jugular interna já é uma veia profunda. A veia jugular interna vai se unir, né, à veia subclávia para formar a veia braquiocefálica. A mesma coisa que vai acontecer no lado direito vai acontecer no lado esquerdo. Só que a veia braquiocefálica direita ela é menor, né? A braquiocefálica esquerda é maior, justamente porque a veia cava inferior fica mais para o lado direito. Então, a veia braquiocefálica direita se junta com a esquerda para formar a veia cava superior, para vir desembocar no átrio direito do nosso coração. Tá joia? Um resuminho dessas regiões. Aqui nós vamos ter algumas veias, né, que vão drenar para da farinha, do esôfago, para poder drenar para a veia cava. Perdão, para a veia jugular. Agora, observe que na região torácica, aqui nós vamos ter o esôfago passando, vamos tirar um pouquinho agora desses músculos, um pouquinho de artéria e veia, para a gente vir acompanhando nosso sistema digestório, né? Vou voltar lá para o sistema digestório. Aqui nós vamos ter o esôfago passando, que vai passar tanto pela região cervical, torácica e abdominal, né? Aqui na região torácica, o sangue que vai para o esôfago, né, através das artérias esofágicas, e vai retornar através das veias esofágicas nessa região, as pequenas veias, né, dessa região. Observem que da própria artéria aorta, nós vamos ter alguns ramos que vão irrigar o esôfago na região torácica, né? Vão sair ramos da artéria aorta para poder formar essas artérias. Vamos ver se a gente pega um aqui, olha lá, as artérias esofágicas na região torácica. São ramos diretos da artéria aorta descendente, a porção torácica dela,
que abaixo do diafragma a artéria aorta já entra na cavidade abdominal. Assim como tem essas artérias esofágicas, nós teremos as veias esofágicas nessa região, né? Então, olha lá, ó, aquela artéria esofágica vai ter veias esofágicas que vão drenar aqui para um sistema venoso que vai vir para a veia cava, né? Esse sistema venoso que vem para a veia cava, a gente olhando posteriormente, ele é o sistema ázigo do lado direito e o sistema hemiázigo do lado esquerdo. Observe que aqui nós estamos visualizando a região posterior da cavidade torácica. Se eu colocar os ossos aqui, dá para a gente ter essa ideia, ó, que o sistema ázigo e hemiázigo, vou tirar o sistema digestório aqui para a gente poder ver isso. Olha lá, ó, são veias que estão lá atrás na cavidade torácica. Eu não vou ter a artéria ázigo ou artéria hemiázigo para compensar isso aqui, para falar que é equivalente a eles, certo? Esse é um sistema venoso que vai drenar para a veia cava inferior, vai drenar para a veia cava superior. Observe que o sistema sistema hemiázigo, vou botar a vista posterior, o sistema hemiázigo, que vai subir aqui na cavidade torácica pelo lado esquerdo, né? Ele vai desembocar, né? Essa veia hemiázigo vai desembocar na veia ázigo, que é a veia que sobe pelo lado direito da região torácica, ó. Veia ázigo subindo pelo lado direito da região torácica. Essas veias vão receber essas veias torácicas, né, esofágicas torácicas, às vezes que vêm do esôfago na região torácica, né, que as veias intercostais. A veia ázigo, ela é uma tributária, ou seja, ela vai vir para a veia cava inferior, ela vai desembocar na veia cava superior, tá? Vai desembocar aqui na veia cava superior e esse sangue vem para o coração. Então, observe que a drenagem venosa, desde a boca até o esôfago torácico, ela se faz para a veia cava superior, e da veia cava superior esse sangue vai chegar no átrio direito. O sangue arterial, né, vem pela artéria aorta e através dos ramos, que são as artérias esofágicas, com ramos torácicos delas, né, que vão para o esôfago, que são as artérias esofágicas, que vão irrigar o esôfago. Passou o diafragma, a gente entra numa região que vai fornecer a irrigação agora, ó. Vou botar aqui o nosso sistema digestório de novo. Entrou o sistema digestório, vou botar o respiratório que vai servir como uma referência, tá? Na verdade, eu vou tirar o respiratório e botar o muscular. Botar os músculos aqui para poder servir de referência. Observe que abaixo do diafragma nós teremos abdômen, acima do diafragma nós temos tórax, né? Botar as veias. Então, o próprio esôfago ele vai precisar atravessar o diafragma, esse músculo aqui, ó. Vou botar esse, opa, peguei o músculo errado. Esse músculo aqui, ó. O diafragma ele possui um hiato, um forame para passagem da veia cava inferior, né, para subir da região torácica para a região abdominal. Ele possui o hiato do esôfago, né, e uma abertura para a veia, para a artéria aorta, certo? As estruturas vão atravessar o diafragma da região torácica para a região abdominal, certo? Então aqui, ó, se eu pegar o esôfago aqui, vou ver ele atravessar. Aqui pegou um ligamento. Olha lá, ó, o esôfago vai ter que passar por esse hiato esofágico, né? Ele vai passar para a região abdominal, certo? Assim como a artéria aorta também vai precisar passar. A veia cava inferior, ó, olhando por trás aqui, ó, a veia cava inferior vai atravessar aqui o forame da veia cava inferior. À frente o fígado, atrás o ligamento da veia cava, e aqui, ó, o forame da veia cava, onde ela vai atravessar para a região torácica, levando o sangue para cima, certo?
E a veia cava inferior vai desembocar no ato direito do coração. Bom, então, agora a gente vai ver essa vascularização a partir do momento que passa o diafragma, após o diafragma, né? Então, deixa eu tirar a parte muscular. Vamos ver como é que vai ficar a vascularização, tanto arterial quanto venosa. O sangue está descendo pela artéria aorta. Observe que nós vamos ter aqui, ó, 3 ramos anteriores ímpares da artéria aorta, né? O primeiro ramo está aqui, esse buraquinho aqui, ó. O segundo logo abaixo dele. E o terceiro ramo anterior é esse que fica aqui para baixo, mais embaixo, tá? Aqui nós já estamos na região abdominal. O primeiro ramo ímpar por quê? Só tem um aqui, ó. Você tem os ramos pares, ó. Aqui em cima dele você tem ramos que são pares. Aqui embaixo você tem ramos pares. Os ramos que nós estamos falando são ramos ímpares, só tem um. O primeiro é chamado de tronco celíaco. Tá? O segundo, artéria mesentérica superior. E o terceiro, artéria mesentérica inferior. Tá? São os 3 ramos ímpares. Basicamente, para a gente poder simplificar isso e depois aprofundar, o tronco celíaco vai irrigar a parte de cima da cavidade abdominal, né? A artéria mesentérica superior vai irrigar principalmente o lado direito da cavidade abdominal e o intestino delgado, e a artéria mesentérica inferior, o lado esquerdo e o final do intestino grosso, só o intestino grosso. Resumidamente, vamos ver como é que vai ficar essas artérias, depois a gente vem aqui e vê como é que vai ficar essa vascularização venosa, só para a gente não ter muita coisa espalhada aqui. Vamos botar mais artéria, né? Artérias profundas aqui. Observem que primeiro ramo aqui é o tronco celíaco. O tronco celíaco é pequenininho aqui, ele tem centímetros, ó. Ele dá um trabalho enorme, mas ele em si mesmo é pequeno, ó. É só esse pedacinho aqui, tá? O segundo ramo é a artéria mesentérica superior. Observe como é que ela já vem curvando para o lado direito, né? E o terceiro ramo é a artéria mesentérica inferior. Ela já vem para o lado esquerdo, ela se direciona mais para o lado esquerdo. Tronco celíaco. Vamos aumentar a quantidade de coisa aqui no tronco celíaco. Ó, o tronco celíaco emite um ramo aqui em cima, tá? E depois ele se divide em 2 ramos. O primeiro ramo do tronco celíaco é a artéria gástrica esquerda, tá? E depois ele se divide em artéria esplênica para o lado esquerdo, que é o lado que fica o baço, né? O que vai para lá a gente fala que é esplênico, e a artéria hepática comum, que vem para o lado direito. Tá legal? Bom, e aí a gente pensa no gástrica, a gente vai pensar em estômago, esplênica, baço, né? E hepática, fígado. Como é que funciona isso? Olha só, vamos ver o nosso estômago, como é que ele é. O estômago é um órgão que tem um formato curvo, né? Ele é côncavo para o lado direito, ou seja, convexo à esquerda. Ele faz uma curvatura aqui, ó. Aqui tem o esôfago, desemboca no estômago para se curvar para cá. Isso aqui a gente chama de curvatura menor. Isso aqui a gente chama de curvatura maior do estômago. Essa aqui é a face anterior. Por trás aqui a gente foi retirada, né? A gente tem a face posterior. Ele vai terminar no duodeno, né? Bom, o que vier para a curvatura menor do estômago, nós vamos chamar de, né, se vier de irrigação para cá, a gente vai dar o nome de gástrico. E o que vier para a curvatura maior, nós vamos dar o nome de gastromental. Depois a gente vê os outros que vão fugir essa regrinha que eu inventei aqui agora para gente. Tá legal? Por que eu inventei, entre aspas, né? Não fui eu que inventei isso, na verdade, você já recebe esse nome.
Porque aqui na curvatura maior do estômago ele tem relação com essa estrutura aqui, né? Que é o aumento maior. O aumento maior tem relação com o estômago e com o colo transverso aqui do intestino. Ele vai lá na frente, forma uma bolsa mental aqui lá na frente e volta para o colo transverso do intestino. Então, por isso que o que vier para cá, né, vamos chamar de gastro-omental. Gastro-omental, ó, como diz o omento aqui, não tem H não, tá? É tudo junto, gastro-omental. O que vier do lado esquerdo vai ser gastro-omental esquerda, para a curvatura maior. O que vier para a curvatura menor do lado esquerdo vai ser gástrico esquerdo. E a mesma coisa vai servir para o lado direito. Vocês vão poder observar que você vai fazer um arco aqui no estômago, né? Então, vamos botar ali o nosso sistema, as nossas artérias, né? Vamos lá, vamos botar a artéria aqui no estômago, para ver como é que vai funcionar isso no estômago. Vamos lá, botar um pouquinho mais, até chegar lá. A artéria que vem para a curvatura maior do estômago é a artéria gastro-omental, tá? Isso aqui, ó, tá? Que vem para a curvatura menor do estômago. Vou tirar aqui o aumento menor, essa curvatura aqui, essa artéria aqui, é a artéria gástrica, ela vem para a curvatura menor, certo? Só que isso vai formar um arco, tá? Vocês viram que saindo do tronco celíaco, lá, deixando o tronco celíaco, antes de se dividir, nós temos a artéria gástrica esquerda. Se ela é gástrica, ela vai para a curvatura menor. Se ela é esquerda, ela vem para a curvatura menor pelo lado esquerdo. Tá legal? Então, a artéria gástrica esquerda vai pegar a curvatura menor do estômago pelo lado esquerdo. Tá joia? A artéria hepática própria vai se dividir em artéria gastroduodenal, ó, essa que vem para baixo, tá? Artéria gastroduodenal, e essa que vem para cima, a artéria hepática própria, a artéria que vai para o fígado. Observe que a artéria hepática própria vai ter um raminho aqui, ó, que vai ter o nome de artéria gástrica direita. Se eu botar mais artéria, claro, quanto mais artéria a gente botar, mais embolado isso vai ficar, né? Ó, essa artéria vai descer e vai lá para o estômago, para a curvatura menor do estômago do lado direito. Então, a artéria gástrica direita vai pegar a curvatura menor do estômago pelo lado direito e a artéria gástrica esquerda vai vir para a curvatura menor do estômago, porém, pelo lado direito, certo? Consigo aumentar isso. Acho que não vou aumentar. Certo? Aqui, ó. Curvatura menor, artéria gástrica. Esquerda do lado esquerdo, direito do lado direito. Na sequência, a artéria hepática própria vai se dividir em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda, logo quando ela entra no fígado. Para que servem essas artérias hepáticas direita e esquerda? A irrigação do fígado, irrigação arterial do fígado. Em torno de 20% do sangue que chega no fígado chega aqui por essa artéria hepática. Tá? A gente vai ver que depois 80% chega por uma veia, que é chamada de veia porta. Certo? Agora, a artéria gastroduodenal, aquele outro ramo que saiu da artéria hepática própria, e ela vai se dividir. Olha só como é que vem uma artériazinha aqui, ó, descendo aqui, ó, contornando o estômago que está aqui. Essa artéria gastroduodenal vai dar origem à artéria gastro-omental direita, do lado direito, ó, o estômago fica aqui, ó, tá? Ela vem aqui pegar a curvatura maior do estômago pelo lado direito, né? E a outra artéria que ela forma é a artéria pancreático-duodenal superior, tá? Pancreático duodenal superior, por quê? O nome dela já está dizendo que ela vai irrigar tanto o duodeno, vamos tirar o aumento maior aqui, ó, o duodeno, né, essa parte aqui, logo depois do estômago, quanto o pâncreas,
certo? A artéria pancreático-duodenal superior, ela se divide em dois ramos, um anterior e um posterior. Aí vocês podem chamar como ramo anterior da pancreático-duodenal superior ou artéria pancreático-duodenal superior anterior. E um que vai por trás dela, né? Vai por trás do pâncreas e do duodeno, que é a artéria pancreático-duodenal superior posterior, certo? Vai irrigar o pâncreas e o duodeno por trás, né? Pela região posterior. São ramos do tronco celíaco ainda, né? Então, falando de ramos do tronco celíaco. Agora, a artéria esplênica, que é aquela que veio para o lado esquerdo, ela vai emitir pequenas artérias aqui para a região posterior do estômago, para a parede posterior do estômago, são as artérias gástricas posteriores, artérias gástricas curtas. E uma artéria que vai vir contornar o nosso estômago pela parte inferior, né? Ó, ela vai vir aqui, a artéria esplênica, vou tirar um pouquinho de artérias aqui, a gente poder ver aqui, ó, a artéria esplênica, tá? Ela vem por trás, vai lá em direção ao baço, né? Ela vai emitir alguns ramos, aqui, ó, esse ramo dela está saindo aqui, formar as artérias pancreáticas, né? A artéria pancreática principal, a artéria pancreática maior, e vai formar uma artéria que vai contornar, vamos ver se é aqui, ó, vai contornar o estômago, que é a artéria gastroomental esquerda. A artéria gastroomental esquerda vai formar um arco com a gastroomental direita, ela vai, né, fazer uma anastomose, são artérias que vão se anastomosar. Se faltar sangue por aqui, pode chegar pelo outro lado. Da mesma forma, isso vai acontecer com as artérias gástricas. A esquerda e a direita vão formar irrigações colaterais, que uma acaba ajudando a irrigação da outra. Isso se faz nas irrigações arteriais, né? E aqui apresentam pequenas artérias também, né, que são artérias esofágicas, né, aqui na região torácica. O segundo ramo anterior ímpar da artéria aorta abdominal é a artéria mesentérica superior. Tá? A artéria mesentérica superior é uma artéria espessa, né? Ela inicia um pouquinho abaixo do tronco celíaco, tá? E vai dar origem às artérias que vão irrigar pâncreas, duodeno e o intestino delgado, o restante do intestino delgado e o lado direito do intestino grosso. Então, observe que essa artéria aqui é um dos primeiros ramos, um ramo pequeno que ela vai dar, um ramo curto que ela dá aqui, tá? Logo no começo dela, é a artéria pancreático-duodenal inferior. Se eu tive a pancreático-duodenal superior, que veio lá de cima, por aqui eu vou ter a pancreático-duodenal inferior, que vai se dividir em... errei aqui na mão. Que vai se dividir em artéria pancreático-duodenal inferior anterior e a artéria pancreático-duodenal inferior posterior, que também vão lá para irrigar a cabeça do pâncreas, a parte lado direito do pâncreas, e o duodeno. Vão se anastomosar, vão fazer irrigações colaterais com as pancreáticas duodenais superiores. Claro, anterior com anterior e posterior com posterior. Então, se você tiver um déficit circulatório oriundo aqui do tronco celíaco, para pâncreas e duodeno, você tem um suporte acessório, aqui um suporte colateral, que vai vir, né? Não acessório, não, um suporte colateral que vai vir através de ramos da nossa artéria mesentérica superior, certo? Depois disso, a artéria mesentérica superior, ó, vai dar origem à artéria cólica média, os ramos direitos, né, da artéria mesentérica superior,
nós teremos aqui, ó, a artéria cólica média, primeiro ramo direito dela, tá? Que vai pegar parte do colo ascendente e do colo transverso. Tá? Os ramos esquerdos da nossa artéria mesentérica superior vai dar irrigação para a parte do intestino que está no lado esquerdo do corpo, da cavidade abdominal, que é o jejuno. Por isso, nós vamos ter aqui as artérias, são chamadas de artérias jejunais, que vão formar a irrigação do jejuno. Lembra? A mesentérica superior vai dar irrigação do pâncreas e do duodeno, junto com o tronco celíaco, mais o restante, aí sem a ajuda do tronco celíaco, o restante do intestino delgado e o lado direito do intestino grosso. Só que o jejuno, ele fica mais à esquerda, na parte superior esquerda da cavidade abdominal. Tá? Aqui, ó. Olha a disposição do jejuno aqui. Por isso, os ramos esquerdos da artéria mesentérica superior vão suprir o jejuno. E são artérias que vão para o jejuno, o ilho fica mais no quadrante inferior direito. Tá? O ilho no quadrante inferior direito. Se elas vão suprir o jejuno, elas recebem o nome de, aqui se encontra as artérias que saem para o lado mesentérico superior, ó, as artérias que vão sair para o lado esquerdo são as artérias jejunais. Do lado direito, nós vimos o primeiro ramo, que é a artéria cólica média. Cadê ela aqui? Está mais aqui para cima. O primeiro ramo está mais aqui para cima, direito, né? Depois de sair aquelas artérias do pâncreas e duodeno. Então, aqui para o colo, nós teremos a artéria cólica média. O sangue, o nosso sistema, o nosso corpo é inteligente, ele não vai mandar sangue lá para baixo para depois vir para o colo. Se o colo transverso está passando aqui, ó, o colo ascendente está aqui, primeiro ramo que vai sair daqui já é a artéria cólica média, né? O segundo ramo, vamos ver se a gente acha direitinho aqui, a artéria cólica direita, ó, a artéria cólica direita, segundo ramo, que vai pegar, com o nome cólico, vai pegar o colo ascendente do nosso intestino grosso. O colo ascendente está aqui do lado direito. E aí, na sequência, nós teremos a artéria que vai para os íleos, né, as artérias ileais, e a artéria ileocólica, que é a artéria que vai pegar o final do íleo e o começo dos colos. Voltando para o nosso tubo digestivo aqui, ó. Vamos lá, a gente tira o aumento. Vamos tirar agora o ilho. Ó, o ilho vai terminar no nosso no intestino grosso. Primeira parte é o seco. E do seco você vai ter o colo ascendente, por isso a artéria ileocólica, né? O colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Aqui o colo sigmoide. Observe o colo ascendente, o seco, o apêndice vermiforme, famoso pela apendicite. Colo ascendente e parte do colo transverso estão do lado direito da cavidade abdominal. Então, isso vão ser irrigados por artérias que vão, né, para o lado direito, ou seja, ramos da nossa artéria mesentérica superior. Da artéria ileocólica, artéria ileal, né, nós teremos aqui é uma artéria mais superficial, ó. A artéria ileocólica, vão ter ramos dela aqui, ó, que vão para o seco, para formar a artéria cecal, essa parte aqui do intestino, ó, a artéria cecal. Vamos ter a artéria cecal anterior e a artéria cecal posterior, né? Vamos a gente visualizar a vista posterior, a artéria cecal anterior e posteriormente a artéria circunflexa. Ele não botou ramo posterior. Da artéria cecal anterior e a artéria cecal posterior. E observe que essas artérias, dessa artéria ileocólica vai vir uma artéria para o apêndice vermiforme, chamada de artéria apendicular. Fixada nisso, ela está passando por dentro daquela estrutura de peritônio, né, que vai dar a fixação para esse órgão, que é o mesoapêndice, o mesocolo, o mesentério, referente ao
intestino delgado, mesentério, né? E como vocês viram, a artéria cólica média vindo para o colo transverso, certo? Agora, o lado esquerdo da cavidade do nosso tubo digestivo vai ser irrigado por ramos daquela artéria que tem mais inferiormente, também ramo ímpar anterior, só que aquele que fica mais abaixo aqui, ó, que é a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior fica bem mais inferior, ó, bem mais abaixo do que a mesentérica superior. Lembra que o tronco celíaco e a mesentérica superior são bem próximos, né? Primeiro ramo dela vai vir aqui para o colo, né? Então, ó, o primeiro ramo da mesentérica inferior vai ser a artéria cólica esquerda. Nós já vimos que veio a cólica média por aqui, a cólica direita veio para cá, e aqui vem a cólica esquerda. A artéria cólica esquerda, vamos botar mais artéria para poder complicar aqui, né? Olha lá, ó. Primeiro ramo dela vai ser a artéria cólica esquerda. O que a artéria cólica esquerda vai fazer? Vai irrigar o colo descendente, vai subir aqui, ó. Vamos botar mais que você vai ver ela subindo, ó. O ramo dela vem para cima aqui para poder irrigar o colo transverso. Ou seja, o lado esquerdo do colo transverso é irrigado por um ramo da artéria mesentérica inferior, a artéria cólica esquerda, certo? E a artéria cólica média está vindo da mesentérica superior. Essa junção, né, esse arco formado entre a cólica média, que veio da mesentérica superior, e a artéria cólica esquerda, que veio da mesentérica inferior, é chamado de arco justacólico, né? E existe um epônimo muito comum nas cirurgias, o arco de Riolan, né? É o arco justacólico. Se faltar sangue da mesentérica inferior, parte do intestino aqui do colo transverso vai poder ser irrigado pelos colaterais da mesentérica superior. E vice-versa, faltar sangue aqui da cólica média vindo da mesentérica superior, o arco justacólico, que através da cólica esquerda pode auxiliar essa vascularização, certo? Descendo a mesentérica inferior, uma mesentérica inferior aqui embaixo, ó. Descendo a mesentérica inferior, nós vamos ter agora a formação das artérias que vão para o colo sigmoide, são as artérias sigmoides. Normalmente, nós temos a artéria sigmoide. Aqui a artéria, né? Aqui, ó, vindo aqui para baixo, ó, as artérias sigmoides, ó. A artéria sigmoide, nós temos a artéria sigmoide superior, a artéria sigmoide média e a artéria sigmoide inferior. Essa divisão de artérias pode ser, ela pode vir as três saindo da mesentérica inferior, pode acontecer um arco aqui em que elas saem desse arco, duas delas podem sair de um arco, a outra sair separadamente. Ou seja, existem essas três artérias, e vão encontrar essas três artérias, mesentérica superior, a sigmoide superior, média e inferior, mas a forma como elas deixam a artéria mesentérica inferior nem sempre é a mesma de paciente para paciente. Existem muitas variações anatômicas em relação a isso. E a artéria mesentérica inferior vai terminar formando a artéria retal superior. A artéria retal superior vai se dividir em ramo direito e esquerdo, né? A artéria retal superior direita e esquerda, vai pegar o reto do lado direito e o reto do lado esquerdo, certo? Esses são ramos ainda da artéria mesentérica inferior, tá? Vou botar aqui o tubo digestivo para a gente não se perder, ó. As artérias retais superiores estão vindo aqui por reto, ó. Colo descendente, colo sigmoide, quando forma essa sinuosidade. Aqui o reto, a ampola retal, parte dele, parte superior, irrigada pelas artérias retais superiores. Bom, se eu tenho a artéria retal superior, é porque eu tenho a artéria retal mais para baixo, né? Observe que aqui, ó, vou tirar o tubo digestivo de novo.
A artéria aorta, ela terminou se dividindo em artéria ilíaca comum direita para o lado direito e a artéria ilíaca comum esquerda para o lado esquerdo. A artéria ilíaca comum se divide em artéria ilíaca externa, que vem para o membro inferior, e a artéria ilíaca interna, que vai ficar aqui na região pélvica. Olha lá, o esqueleto, ó. A artéria ilíaca interna vai vir aqui para a região pélvica. A artéria ilíaca externa vai descer para o membro inferior para formar a artéria femoral, né, que vai irrigar o membro inferior. Existem diversos ramos da nossa artéria ilíaca interna, né? Aqui, ó, vamos ver os ramos que vão posteriormente aqui, os ramos dela, né? Temos a formação de... Vou botar mais a artéria. Estou vendo o que interessa a gente. Tirar o esqueleto para ele não atrapalhar. Então, aqui da nossa artéria ilíaca interna, nós teremos uma artéria que vai lá para trás, né? Para a região posterior, que é a artéria retal média, tá? Um ramo da ilíaca interna é a artéria retal média, que vai pegar a parte inferior, né, do nosso reto, tá? Aqui, ó, vindo aqui pela vista posterior, a artéria retal média como ramo da artéria ilíaca interna. E a artéria retal inferior, que vai ser um ramo de uma outra artéria, aqui, ó, que é ramo da ilíaca interna, que é a artéria pudenda interna. Da artéria pudenda interna, vamos ter um ramo, ó, a artéria pudenda interna vai dar um ramo, que é a artéria retal inferior, certo? Então, a artéria retal superior é ramo da nossa artéria mesentérica inferior. A artéria retal média é ramo da artéria ilíaca interna. Tá? Aqui, ó, peraí, deixa eu pegar lá. Aqui, ó, da ilíaca interna. E a artéria retal inferior é um ramo da artéria pudenda interna, que é ramo da ilíaca interna. Com isso, nós temos a irrigação arterial até o reto, né? As questões arteriais para irrigação aqui. O que vai por artéria, como nós falamos, normalmente, né, nós temos voltando ali por veia. Tem a equivalência dela. O que equivale aqui à nossa artéria aorta é a veia cava inferior, né? Está equivalendo aqui à nossa artéria aorta, trazendo sangue do coração para os órgãos abdominais, nós temos levando sangue para o coração, essa veia aqui espessa, que fica logo ao lado dela, fica ao lado direito, né? Se a gente colocar os ossos, a gente pode ver que ela fica mais à direita da coluna vertebral, antero-lateralmente à direita, enquanto a artéria aorta está antero-lateralmente à esquerda, né? Uma de cada lado. Aqui nós temos a veia cava inferior. A veia cava inferior, ela vai desembocar onde? Ela desemboca lá no átrio direito. Lembra que ela vai atravessar o forame da veia cava no diafragma, né? E vai acessar aqui o coração. Ela vai chegar lá no átrio direito do coração, tá? Chegar lá no átrio direito do coração, veia cava inferior. Algumas artérias aqui são tributárias da veia cava inferior, né? Por exemplo, lembra lá quando nós vimos as artérias que vão para o reto, né? As artérias retais, vamos ver se a gente botar o intestino, fica mais fácil a gente achar elas aqui, que daí dá como um ponto de referência, ó. Lembra da artéria retal inferior? É o reto, aqui, ó. Que é a artéria vesical. Peguei muito à frente. A vista posterior. Aqui, ó. Lembra a artéria retal inferior? Pega a parte retal superior. Então, artéria vesical. Tem que botar mais artéria, acho que eu tirei a artéria.
Aqui, ó. A retal inferior, que era um ramo da artéria pudenda interna, mesma coisa nós vamos ter aqui de veia, ó. As veias retais, aqui tem plexo venoso, que é o plexo hemorroidário, que vai drenar para as veias retais inferiores, ó. As veias retais inferiores são tributárias da veia pudenda interna, né? A veia pudenda interna é uma tributária da veia ilíaca interna, né? Um ramo da veia ilíaca interna, tá? A veia retal média também, as veias retais médias, né, direita e esquerda, são ramos da veia ilíaca interna também, tá? E a veia ilíaca interna vai se unir à veia ilíaca externa, que está vindo lá do membro inferior, para formar a nossa veia ilíaca comum. Tirar agora o sistema digestório para a gente poder ver aqui, tirar um pouquinho de artéria e veia, né? A gente poder entender isso aqui. A veia ilíaca comum direita se junta com a veia ilíaca comum esquerda. Aqui está olhando de trás, vou botar ele de frente para a gente, posição anatômica. Olhando ele de frente agora, ó. Vamos tirar as artérias, vai ficar só a veia. Que era a artéria que nós temos voltando veia, né? Então a veia ilíaca comum direita é ela vem da junção da veia ilíaca externa direita com a veia ilíaca interna direita. E a veia ilíaca comum direita vai se juntar com a veia ilíaca comum esquerda, que veio da junção da ilíaca externa esquerda com a ilíaca interna direita. E também vieram lá aquelas pudenda interna, a veia retal inferior. Observe que a junção das veias ilíacas comuns, direita e esquerda, vão formar a nossa veia cava inferior. A veia cava inferior tem origem na junção da veia ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Observe aqui, ó, que a veia cava inferior, ela vai passar essa região, ó, com pouquíssimas veias tributárias. Aqui, ó, nenhuma veia está chegando, então, são poucas as veias que estão chegando aqui, estão entrando nela, tá? Aqui, ó, vou botar mais veias, ó. Olha lá, são poucas as veias que estão entrando aqui. Elas estão formando veias maiores ali, mas poucas estão entrando. Uma dessas que entra aqui, que é tributária da veia cava inferior, né? Um par delas são essas veias renais, que estão vindo dos rins, drenando sangue dos rins, né? A maioria desses vasos aqui, ó, profundos, e os superficiais também não é assunto de hoje, mas esses vasos profundos estão drenando para outras veias maiores que não é a veia cava inferior aqui. Tá legal? Para onde que vão esses vasos? Esses vasos vão lá para o fígado através de uma veia chamada de veia porta. Tá? A veia porta, ó, essa veia aqui, é uma veia que vai entrar no fígado. Lembra que eu falei que 20% do sangue do fígado está vindo pela artéria hepática própria? Ó, aqui, ó, no fígado está entrando tanto a artéria hepática própria, vou tirar o estômago aqui da frente para a gente poder ver, ó. Olha lá, ó, a artéria hepática própria vindo para cá, junto com a veia porta. Então, observe que grande parte do conteúdo abdominal aqui, que está sendo drenado, vai ser drenado para a veia porta. Como é que funciona onde que vem essa veia porta? A veia porta é uma veia que se originou, tirar as artérias, da junção da veia mesentérica superior com a veia esplênica. Deixa eu pegar direito, peguei errado, que é renal. Esplênica, aqui, ó. Veia esplênica veio do baço. Ela se junta com a veia mesentérica superior para dar origem à veia porta. Então, aqui a gente já tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes da nossa vascularização arterial, né? Nós não temos esse equivalente à veia porta na vascularização arterial.
O que significa um sistema porta? O sistema porta é um sistema que traz sangue de um determinado local para outro local. Ou seja, o sangue que está sendo drenado aqui da maioria desses órgãos, sistema digestório, está sendo drenado para o fígado. Está trazendo sangue desses órgãos para o fígado, para perfundir, para entrar no fígado como se fosse artéria. 80% do sangue que vai entrar no fígado vem pela veia porta. 20% aproximadamente vem pela artéria hepática. Ou seja, sangue arterial vem com 20%, o sangue da veia porta vem em torno de 80%. Por quê? Porque aquilo que você absorve aqui pelo seu sistema digestório vai ser utilizado, vai ser metabolizado aqui absorvido pelas veias, né, pelos capilares venosos do sistema digestório, vai ser utilizado aqui no fígado, vai ser metabolizado no fígado para ter condições de ser utilizado no restante das outras células do seu corpo. Ah, mas quem que drena para a veia mesentérica superior? Lembra da artéria? Basicamente a mesma coisa. A veia mesentérica superior praticamente vai drenar o lado direito do intestino grosso e intestino delgado, né? A veia esplênica vai drenar o fígado, o baço, e vai receber, olha só, uma veia que vem aqui de baixo, ó, que é a veia mesentérica inferior. Só que a veia mesentérica inferior fica mais à esquerda, ou seja, ela vai drenar aquelas estruturas que estão à esquerda, né, da cavidade abdominal, a parte esquerda do nosso intestino grosso. E as veias retais, né, aquelas veias retais superiores, né, vão drenar para a veia mesentérica inferior. Então, ó, as veias retais superiores vão drenar para a nossa veia mesentérica inferior, tá? As veias sigmoides, que acompanham aquelas artérias sigmoides, vão drenar para a veia mesentérica inferior. E a veia cólica esquerda também drena, aqui ó, veia cólica esquerda, deve ser essa aqui, ó, veia cólica esquerda, também drena para a veia mesentérica inferior. Porque a veia mesentérica inferior, como nós vimos, ela é uma tributária da veia esplênica, ela desemboca na veia esplênica. Assim como as veias pancreáticas curtas, veia pancreática maior, né? E vão desembocar, as veias gástricas posteriores, vão desembocar aqui na veia esplênica. A veia esplênica vai se juntar com a veia mesentérica superior para formar a veia porta, né? Além disso, nós vamos receber aqui a veia renal. Elas vão receber, ó, as veias gastromentais, veia gástrica, vão tudo aqui para drenar para essas veias, né, para esse sistema que vai dar origem ao nosso sistema porta. Algumas pequenas artérias esofágicas vão atravessar ali o hiato esofágico e vão drenar para aquele sistema, esse aqui, o sistema ásico, tá? O sistema ásico e o sistema hemiásico, para drenar via torácica. Uma pequena parte dessa irrigação vai para lá. Só que essa irrigação tem acesso à veia porta. Então, uma hipertensão aqui da veia porta, a hipertensão hepática, aqui portal, vai fazer com que você diminua a chegada desse sangue venoso no fígado e pode ocorrer um refluxo desse sangue indo levar sangue lá para aquelas artérias esofágicas, sobrecarregá-las, podendo causar ali varizes nessas veias esofágicas, varizes naquelas veias abdominais superficiais que vão drenar lá para a veia ilíaca interna ou para veias mais superiores, mas são veias superficiais que estão para fora da cavidade abdominal, né? Então ali entre a cavidade abdominal e estão por fora da fáscia muscular. E aí vão intensificar essas varizes, aparecendo essas veias, esse trâmite venoso lá na pele, né? Consegue ver essas veias ficarem mais
elas vão ficar aparecendo aqui como aquelas varizes abdominais, um trâmite venoso muito grande nessa região, tá? Esse sangue drena para a veia porta. A veia porta, ela é, como eu falei para vocês, o sistema porta é um sistema que vai levar sangue de um órgão para outro, de uma região para outra. Então, o sangue que perfundiu, que atravessou esses órgãos aqui, agora está sendo drenado pelo sistema venoso, através do sistema porta, vai penetrar o fígado junto com a artéria hepática comum. Esse sangue vai se dividindo, não é linfático, eu quero. Vamos lá. Essas artérias vão se dividindo, a artéria hepática comum vai dividir em artéria hepática direita e esquerda, a veia porta vai dar o ramo direito e o ramo esquerdo da veia porta, né? Esses ramos vão se dividindo para os segmentos lá do fígado, até perfundir as células do fígado. Depois que esse sangue estiver misturado, perfundindo as células do fígado, através dos capilares venosos, o sangue começa a formar as veias que vão drenar o fígado. Essas veias são chamadas de veias hepáticas. Do lado direito, você tem a veia hepática direita, né? Você tem a veia hepática intermédia, a veia hepática esquerda, que vai drenar o lado esquerdo do fígado. E essas veias são tributárias da veia cava inferior. Então, esse sangue só vai chegar na veia cava inferior depois de ter atravessado o fígado. As últimas tributárias da veia cava inferior são veias que ficam aqui logo abaixo do diafragma, entre o diafragma e o fígado, são pequenas veias suprahepáticas que vão drenar para a veia cava inferior. E essa, por sua vez, vai levar o sangue para o átrio direito. Ou seja, tudo o que é absorvido de forma venosa pelas, né, aqui, da região abdominal, pâncreas, baço, estômago, intestino, até a parte superior do reto, vai vir para o sistema porta e vai chegar no fígado antes de cair numa circulação, que seja uma circulação geral para o nosso corpo. Já o que é drenado pela parte inferior, né, do reto, ou seja, que é drenado pelas veias retais médias e veias retais inferiores, vai ser drenado para o sistema de veia ilíaca interna, já direto para o sistema de veia cava inferior. Ou seja, não vai passar pelo fígado, certo? Não vai ter passagem dessas estruturas pelo fígado, desse sangue pelo fígado. Além disso, existe uma outra parte de drenagem, que é a parte linfática, a drenagem dos vasos linfáticos. Deu tempo aqui. A parte linfática. Só que essa drenagem linfática, através desses linfonodos, vamos voltar aqui ao nosso sistema digestório, botar ele aqui de volta. Olha só, esses vasos linfáticos que vão acompanhando também, principalmente as veias, né? Eles vão drenando essas regiões, né? Diversos vasos que vêm mesentéricos, vasos retroaórticos que vão acompanhando, inclusive até a artéria aorta. Esses vasos têm que ir acompanhando principalmente as artérias, só que direcionando para cima, em direção, eles vão drenar na direção superior. Eles precisam desse auxílio arterial, com a pulsação arterial, poder favorecer o retorno venoso. Eles vão drenar para uma região chamada de cisterna do quilo, tá? Essa cisterna do quilo é um linfonodo modificado, bem mais amplo, que vai ter função de receber esse fluido, que essa linfa, que é drenada do sistema digestório, nessa região, e desembocar num ducto chamado de ducto torácico.
O ducto torácico vai drenar toda a região abdominal, né? Vai vir drenando toda essa região abdominal, membros inferiores, e o lado direito, os vasos linfáticos do lado direito da cavidade, perdão, do lado esquerdo da cavidade torácica e do lado esquerdo da face, tá? Esse ducto torácico vai desembocar aqui, ó, na veia subclávia esquerda. Já o que está sendo drenado pelos vasos linfáticos do lado direito, na região torácica e na cabeça, né, em membro superior direito, vão ser drenados pelo ducto linfático direito. O ducto linfático direito desemboca na veia subclávia direita. Lembra que as veias subclávias, né, direita e esquerda, vão se juntar com a veia jugular interna, né, e a veia jugular interna, direita e esquerda, vão se juntar, né? Ao se juntar com a veia subclávia, vai formar a veia braquicefálica. Direita no lado direito, esquerda no lado esquerdo. A junção dessas veias braquiocefálicas dá origem à veia cava superior, que desemboca no átrio direito do coração. Legal? E aí esse sangue chega no coração. Então, o que é drenado pelo nosso sistema linfático, em qualquer região, né, da nosso tubo digestivo, não tem essa conexão com o sistema porta. Ela vai lá para a veia cava, no caso, a veia cava superior. Beleza? Tranquilo? Bom, em 1 hora, acho que é a vascularização do nosso sistema digestório. É importante a gente ter essa noção, essa identificação de determinados vasos, mas a parte, obviamente, conhecimento dos vasos, especificamente para o cirurgião, vai ser importantíssimo, né? De forma que vocês possam acessar as regiões e ter a noção de quais vasos precisam ser acessados, separados, identificados, como lidar com eles, mas e a parte da vascularização venosa, importantíssimo para qualquer área clínica que vocês forem atuar, né? Por conta dessa relação com o fígado na vascularização da estrutura abdominal. Beleza? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Alguma coisa que você gostaria de colocar a mais aí? Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu tô acompanhando só o chat aqui da nossa reunião, Marquinhos. Não sei no Instagram. O Instagram deu tempo lá, por isso que eu parei ali para escrever, para deixar lá no... Deixar salvo, senão ele não ia aparecer, né? Ah, tá. Então meio que não deu para ver, né? Se alguém fez alguma pergunta por lá. Ali eu não consigo ver, não. O Instagram tem muito que aprender ainda. É, né? Depois de 1 hora fecha a live, né? Aí eu deixei lá no IGTV. Tá vendo? Apanha até para ver como é que tá. Até eu conseguir achar isso, né? Sabe que eu sou devagar com ele, né? Mas se aparece em tempo real, né? Não aparece nos comentários, não. Chegou uma mensagem aqui. Aula excelente, professor, do Cristiano. Obrigado, Cristiano. Ali eu não vi nenhuma. Acho que só no tempo real é que deve estar aparecendo a visualização, né? Aqui no chat é. Mas alguém tem alguma pergunta, gente, aqui do Teams?
Muitas mensagens agradecendo por enquanto sua aula. Ali no Instagram apareceu só um comentário também, só uma palminha, legal. Bom, então, acho que se ninguém tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por hoje, Marquinhos. Tá, joia. Deixa eu parar essa Agradeço gravação. muito a sua participação